Olá pessoal, hoje nós vamos usar esse vídeo, nós vamos terminar com esse vídeo o assunto da nossa segunda avaliação. Então hoje nós vamos falar sobre a subordem das serpentes, a diversidade delas. Aqui você encontra, localiza, né, o conteúdo no nosso livro. Aqui você localiza a Lepidosauria, grupo no qual serpentes estão incluídas na árvore de Amniota. E aqui você localiza Ophidia, ou serpentes, dentro de Lepidosauria. Então, em Squamata, irmão de Sphenodon, certo? Essa historinha que a gente contou nas últimas aulas. Aqui a gente tem que as serpentes já antigamente eram consideradas derivadas de um grupo de varanídeos, de lagartos varanídeos. Hoje a gente sabe que não, que na verdade, a partir dessa análise molecular aqui, você pode resgatar umas duas aulas anteriores que a gente fala sobre isso, aliás, na aula anterior, desculpe, que a gente vê aqui, ó, Varanus, que é um membro de Varanide, é derivado, né, ele é mais derivado, ou seja, ele surgiu depois que as serpentes. Aliás, serpentes estão aqui, ó, serpentes aqui. Tá? Juntos eles formam um grupo chamado Toxicófora, que tem capacidade de produção de veneno ou de peçonha. Não são todas as iguanas, não são todos os varanos e nem todos os anguimorfos que têm veneno ou peçonha, mas muitos têm. Resgatando das últimas aulas a hipótese da origem das serpentes. A hipótese aquática baseia as duas hipóteses da comparação: capacidade visual, capacidade auditiva e capacidade de movimentação, ou estruturas relacionadas a isso. Na hipótese aquática, a gente pega serpentes enxergam pouco, grupo atual, serpente. Isso, na hipótese aquática, se deve a que o ancestral deles vivia na água. Na água se enxerga de forma diferente. O olho lá, esse animal lá ancestral era modificado, esse lagarto era modificado para viver na água. O sistema visual dele era adaptado para a água. E quando as serpentes surgiram na terra, permaneceu essa pouca eficiência. Tá? O tímpano é a mesma coisa, né? Para a água ele não funciona, para a terra ele então desapareceu, na terra ele não existe. Serpente a gente já sabe que não tem. E os membros também desapareceram porque surgiu uma natação muito eficiente na forma de uma enguia. Isso na água. Na hipótese fossorial, o olho pouco eficiente ele foi selecionado porque, vivendo embaixo da terra, não existia muita exigência para que ele aumentasse a qualidade, tá? Melhorasse a qualidade. Ou tivesse, aumentasse não, melhorasse, tivesse uma qualidade boa. A hipótese fossorial, que explica que a ausência de tímpano reflete a ausência de estímulos sonoros lá embaixo da terra, mas aumenta ali a interpretação sobre as vibrações no subsolo. E a perda dos membros pela vida nos túneis. Tá? As duas hipóteses são concorrentes e são debatidas até hoje, não há um consenso total. Bom, sobre essa subordem, então, serpentes, os organismos incluídos nelas podem variar de 10 centímetros até mais de 10 metros, como a sucuri, que a gente vê aqui. Forma de locomoção, são 4 tipos básicos. Primeiro, serpentiforme, você vê esses pontinhos vermelhos, é onde a serpente toca o solo. E aí, ondula lateralmente, né? A locomoção serpentiforme por ondulação lateral, quer dizer, vai mexendo o esqueleto axial, né? Vai deslocando para frente. Por concertina, funciona como uma mola. Então, aqui, ó, do segundo 0 ao segundo 2, esse cara vai meio que ter um movimento, vai funcionar como uma mola. Ele forma a mola para trás e estica o corpo para frente. Mola para trás, estica para frente. Movimento retilíneo já tem um sistema de músculos e ligação entre eles, e ligados também com as costelas. Olha que interessante aqui, formando esse xizinho que a gente tem aqui. Então, é contração de um músculo longitudinal e um movimento contrário ali. Então, esse cara vai andando, esses músculos vão mais ou menos empurrar para frente, e tem outro conjunto já empurra para trás, desculpe, e outro movimento jogando para frente. Então, ele vai se movimentando para frente dessa forma. E o movimento por alças laterais. Então, tem espécies, as que são muito especializadas em alças laterais, geralmente envolvem só ele. Mas a maioria das espécies varia o uso ou esse tipo de locomoção dependendo da necessidade. Tá? Vamos dar uma olhada aqui o que funciona como pé, já que ele não tem como pé. O que funciona para ancorar o movimento no substrato são as escamas ventrais.
Então, ó, percebam aí as escamas ventrais já funcionando. Não vou nem apontar ela. Ventral, você sabe onde fica. Então, eficiente para andar na terra, eficiente para escalar. Né? Então, o pessoal perdeu os membros. Nossa, perdeu. Que perda que foi na vida desses caras, né? Tem a história de ganho e perda, de vantagem e desvantagem. Para esses caras não tem desvantagem em não ter membros. Porque eles têm as adaptações para se locomover, assim como os membros são uma adaptação. As escamas aí que a gente vai percebendo, as ventrais, as dorsais no formato típico, né, um mosaiquinho ali. Dá uma olhada que interessante, olha lá embaixo as escamas funcionando. Certo? Então, a cada movimento daquele que a gente vai vendo, as escamas vai. Essa analogia é bem legal. É um tanque de guerra com as escamas transversais dele aí na esteira dele se locomovendo para frente, certo? Menos isso aí que a gente vê. É o funcionamento. Esse vídeo aqui também é bem interessante. Aqui nós falamos sobre o movimento de alça lateral. Aqui é a Crotalus cascavel de chifres, lá da América do Norte, que é uma serpente que atinge entre 28 e 30 km por hora. Bastante coisa. Ó, ele é aquele pontinho, a serpente, eu vou apontar aqui, ó, esse pontinho branco aqui. Então, esse tipo de locomoção é bem eficiente num substrato que não é muito consistente, não é muito, vamos dizer assim, a forma dele não é tão constante. Aqui a gente tem um modelinho computacional dessa movimentação, você vai percebendo os rastros, que são bem as partes onde as escamas ventrais vão tocando o solo. Então ele não toca o solo, por isso que é alça lateral. Aí ele vai, toca no solo, depois toca outra parte. Então essas alças, ele vai levando o corpo para frente. Olha que interessante. Vai para um lado, vai para o outro, vai mexendo. Tá? E a velocidade grande. Então o substrato não é muito firme, mas ele vai que vai. Como ele não usa o substrato inteiro para se mover, dá mais eficiência para ele. Esse lagartinho aí que está regulando a temperatura dele, né, subindo aí os pés, tal, regulando a temperatura para não esquentar demais, vai adivinhando já o que vai acontecer com esse cara, né, esse vídeo. Então as serpentes são predadoras muito eficientes. O interessante é assim, serpente, basicamente, muitas delas, né, mas a origem delas está muito relacionada à origem da peçonha delas. E muito relacionado também a esse modo de caça. Elas fazem uma emboscada, e aí quando uma presa aparece, né, quando uma presa surge no campo de ação delas, elas capturam. E a peçonha serve exatamente para ela capturar uma presa e ter bastante eficiência, né, nesse movimento. Então vai lá, joga a peçonha no cara, né, inocula nele, e depois se alimenta. E vocês lembram, vocês sabem que a serpente não tem, vamos olhar aí o que vai acontecer. Né? Já era, né? Então, ó, esse bicho está se debatendo. Vê a perna dele onde vai parar. Ó. Né? Já foi rápido ali. Ó. Então ele vai se debater, tentar escapar. A peçonha tem uma origem relacionada a evitar esse tipo de debatimento. Como esse cara não tem braço, você pegar um lobo caçando. O lobo ele pode segurar a presa dele ali e comer. Esse cara aqui não, ele não tem braço. Então a peçonha pode ajudar a prevenir lesões na cabeça. Tá? Isso, recomendo bastante para vocês procurarem no YouTube o canal do Museu Smithsonian, nos Estados Unidos. É bem interessante, tem muitos vídeos bem interessantes lá, inclusive esse. Todo mundo sabe que as cobras, as serpentes, têm um corpo alongado, e esse corpo alongado, estreito e muito muscular pede um rearranjo da anatomia interna. Então a gente vê aqui que o pulmão esquerdo, reduzido, o direito é alongado, o coração tem um formato um pouquinho mais tubular, vesícula biliar é posterior ao fígado, os outros organismos, outros tetrápodes é tipicamente ao lado,
Rim e gônada têm uma posição diferente, então rim e gônada direito posterior ao esquerdo. Tá? Nem tudo está representado aqui nessa imagem, mas dá para ver aí. A serpente tem muitas costelas, ó. Se a gente pega aqui desde a cabeça, seguindo o esqueleto axial, chegando lá atrás, até aqui a região da cloaca, que marca o começo da cauda. A gente vê um guiso aqui, né, quer dizer que é uma cascavel, esqueleto de uma cascavel. Tá? Esses caras também não têm pálpebras, mas eles têm uma escama transparente. Então a serpente sempre está de olho aberto, mas ele sempre está protegido por uma escama transparente. Ó, uma serpentinha assim verde e tal, a gente vê ó, a cabecinha dela bem afilada, bem interessante. Aqui a gente tem uma noção dessa escama transparente nessa região do olho. Aqui a gente tem uma noção do crânio estreptostílico. Quão estreptostílico é? Perceba o diâmetro normal do corpo dessa serpente, portanto que ela abre a boca dela e movimenta os ossos para engolir esse ovo. Não é sempre que isso aqui vai acontecer, isso não é tão vantajoso, dá trabalho para fazer isso, mas elas podem. Tá? Streptostilia, então a gente sabe que é a articulação entre os ossos. O que dá uma capacidade maior para serpentes em relação às aves, que também tem, e aos lagartos, que também tem. Articulação do osso quadrado. Como não tem aqui as barras temporais, o osso quadrado se articula bastante com os ossos do crânio e do dentário. Vou usar uma representação que eu usei numa aula anterior. Então você tem o crânio, o quadrado e aqui o dentário. Então, se não houvesse essa articulação, a abertura da boca seria isso aqui, ó, o dentário está aqui, maxila superior aqui. Abre dessa forma. Como o dentário é móvel, você consegue ter uma abertura muito maior, ó, sem articulação, com articulação. Além disso, temos uma mandíbula ou uma maxila inferior dividida em duas ligadas, aqui dividida em duas partes, ligada por um ligamento elástico, formando então o que é chamado de hemimandíbula. Tá? Se a gente pega aqui, ó, retiramos aquele ligamento, esses caras vão abrir a boca. Então, você pega aqui, já tem mobilidade nos ossos do crânio. Então, ele consegue modificar um pouquinho a forma. O quadrado é articulado. Então, ele consegue descer um pouquinho a abertura do fundo ali da boca, né? E da frente por consequência. Além disso, não tem essa ligação. Então, esse cara vai abrir a boca dessa forma, mas lembra lá atrás, né? Tem um distanciamento, quadrado articulado. Além disso, esse cara vai abrir, né, as hemimandíbulas dessa forma, certo? Então, do corpo dele, que tinha mais ou menos esse formato, a cabeça dele vai passar por uma coisa mais ou menos assim. Além disso, percebam que os dentes voltados para trás. Então, o cara que cair dentro da boca dela dificilmente vai sair. Aqui a gente vê uma coisa legal sobre a predação. As serpentes são predadores muito eficientes. Dá uma olhada aqui, que legal, que a gente vai ver sobre a audição. Ó, aqui a gente percebe ó, que esses caras percebem vibração. Ó, o dentário vai vibrar, a vibração passa pelo dentário, agita a columela, o som vai chegar ao cérebro. Ó, a vibração. Então eles têm olhos pouco eficientes, mas eles ouvem, entre aspas, muito bem. Não ouvem som, ouvem vibração. Então eles percebem lá, o lagartinho que a gente viu alguma coisa, tremer o solo, ele está sentindo. A olfação é muito desenvolvida, principalmente com a presença do órgão de Jacobson, língua bífida, órgão de Jacobson, capta partículas e moléculas dissolvidas no ar, leva para o órgão de Jacobson. A audição fraca foi o que a gente viu agora há pouco ali. Tá? O raca aqui, na verdade, é fraca. Bom, essa predação bastante eficiente também está ligada às glândulas de peçonha. Tá? Então, ao contrário do que você pode pensar que a peçonha é uma coisa muito derivada, ao contrário, a peçonha surgiu primeiro, como a gente viu na árvore filogenética de 2017, e as serpentes que não têm peçonha evoluíram depois, perderam isso aí. Vamos ver quem são elas. As glândulas de peçonha, chamadas também de glândula de Duvernoy, ficam atrás dos olhos. Né? Olho, cérebro, glândula. Então, são glândulas salivares modificadas. Então, elas acumulam aqui a peçonha, vai passar por esses canais e vai passar pelo dente e vai chegar na presa. Certo? A forma como isso acontece pode variar, nós vamos ver na sequência. Então, são dois canais aqui. A letalidade ou o dano que uma serpente vai causar depende das propriedades químicas da peçonha
vai depender da quantidade inoculada e do tamanho do animal. Quanto maior, independente da idade e do tamanho do bicho, do tamanho e da espécie, quanto maior dentro da mesma espécie, um adulto da mesma idade, um maior que o outro, esse cara tem mais peçonha. Então os mais velhos são mais peçonhentos porque ele acumula mais peçonha. Depende do tempo da mordida. Se ele inoculou muita peçonha, tem mais efeito. Se ele gastou isso aqui, mas não deu tempo dele produzir mais, vai ter menos efeito. Certo? Tá? Então vamos falar sobre aqui, ó. Aqui é legal essa serpentezinha dissecada, que a gente vê a glândula de peçonha e aqui uma musculatura associada. Então esse cara, quando ele insere a presa é o dente inoculador de peçonha. Ele aperta esses músculos, empurra essa glândula para frente e esvazia ela no animal que vai ser predado. Certo? Eu estou falando muito peçonha aqui, gente, porque assim, tem uma diferença de peçonha entre peçonha e veneno. Peçonha é veneno, mas é um veneno que sai de um animal que tem uma estrutura inoculadora do veneno. Aí ele passa a se chamar de peçonha. Quando o animal é peçonhento, então ele tem uma estrutura inoculadora. Como o escorpião, tem lá na região, na porção final do abdômen dele, como uma serpente tem nos seus dentes. Um sapo é venenoso, por exemplo. As glândulas parotóides deles, ou paratóides, elas não vão servir para inocular veneno, mas se um cachorro for lá e morder, vai ser envenenado. Certo? Peçonha tem, um animal peçonhento tem estrutura inoculadora, venenoso não tem. Bom, falamos que eles têm peçonha, crânio estreptostílico, mas vocês lembram da imagem do cara predando um ovo lá? Como esses caras conseguem ficar com uma presa dentro da boca e ainda respirar? Visto que, se a presa é muito grande, vai comprimir o céu da boca, o palato, contra as narinas. Ele não vai conseguir respirar por ali. A saída é aqui, ó. A glote, a nossa glote fica aqui embaixo. A glote desses lá no final da traqueia. A glote desses caras é bem anterior. Então a língua vai sair por aqui e logo atrás da língua tem o buraquinho da glote. Esse cara vai conseguir respirar por aqui. Tá? Então se a gente dá uma olhada, essa animação é legal. Posição da língua, a glote e a traqueia. Não, vamos dar uma olhada nela. A língua fica embainhada, ali numa bainha e tal. A traqueia é um pouquinho móvel, então ele consegue movimentar para frente, além do limite dela. E ó, dá uma olhada aqui, ó, tá comendo o ratinho aqui, né, a serpente, olha a glote abrindo aqui para ele respirar. É bem interessante, gente. Eu também recomendo o canal desse cara aqui, Marcos Bononato. Não conhecia, pesquisando coisas sobre a aula, né, para montar, deixar interessante. O cara tem bastante coisa sobre serpentes lá. É bem legal. É a parte da respiração aérea. O suco ali também, que é interessante, fica um suquinho respiratório. Tá? É bem legal da gente compreender. Aqui eu vou deixar, já que está passando aqui, outras estruturas, né, para vocês verem, mas que já não tem mais tanta relação. Aqui a gente vê a ligação do ducto com a traqueia, que eu queria falar para vocês mais da glote, né, mas vamos aproveitar aqui. Ó. Então essas aberturas são as coanas, que a gente já conhece. Então eles respiram pela narina, pela abertura, por aquele sulco, quando está com a presa, pela glote. Vamos dar uma olhada nessa coralzinha aí. Vamos fazendo um movimento respiratório, vimos a glote aqui outra vez, ó, que interessante, né? Está engolindo ali, ó. Então guardou a bainha, ó a glote, que interessante. Guardou a língua na bainha, a glote está aqui, ó.